Oi, gente, tudo bem? Bom dia, gente. Eu tive um sonho muito forte hoje. Eu creio que é um sonho muito profético e eu quero dividir com vocês, tá bom? Bom, hoje eu sonhei que eu fui convidada para ir para uma conferência, assim, um culto, e eu fui, né, junto com o Jackson, e estava cheio de jovens, lotado de jovens. Só que aí no final do culto tinha uma festa para desviados, olha só. E aí, os jovens da igreja, alguns desviados, falaram assim: ó, vai ter uma festa depois do culto, vocês querem ir? Aí eu falei assim: ó, mas eu não bebo, eu não. O que que vai ter lá? Não, vai ter louvor. Falaram assim, me enganaram, né? É uma festa, vai ter louvor, é uma festa para jovem cristão, tipo uma balada para cristão. Aí eu falei: ó, eu não curto muito isso, mas eu vou porque era numa outra cidade, né? Eu falei assim: eu vou só para dar uma voltinha, para dar uma passeada. Aí eu fui. Chegando lá, gente, era um monte de jovem desviado e tinha bebida alcoólica e não era louvor que estava rolando, né? E aí eu lembro que eu me senti muito mal com o ambiente, aí eu peguei Guaraná e falei assim pro Jackson: amor, vambora, que isso aqui não é de Deus, não. E só que aí a gente acabou fazendo uma amizade ali dentro da balada, né? Que eu tava de carona, eu já que estava de carona com o rapaz, e a gente precisava dele para ir embora, então a gente ficou sentado do lado de fora esperando, né? O rapaz vir, e aí sentou uma mulher do meu lado, uma senhora que também era desviada, porque estava lá na balada. Era tipo a balada dos desviados, ó que loucura. E aí, essa mulher começou a fazer a cabeça do Jackson contra mim. Olha só que loucura. E eu não estava perto. Tipo, eu estava um pouco longe e ela começou a falar de mim pro Jackson, contar várias mentiras, várias mentiras. E aí o Jackson acreditou nela, no sonho. E aí a gente entrou no carro, aí o cara deixou a gente perto da nossa casa. O Jackson ficou muito bravo, não estava falando comigo, aí ele levantou e saiu andando. Aí eu fui atrás dele e eu falei assim: o que que tá acontecendo? Por que que você tá me tratando desse jeito? E aí ele falou assim: aquela mulher me contou tudo o que você fez. E aí eu fiquei muito brava. Eu fui até a mulher e eu falei assim pra ela: o que que você falou pro meu marido? Que ele tá bravo assim comigo. Aí ela começou a dar risada. Quando eu olhei pro pescoço dela, ela tinha colares, ela era macumbeira. E aí ela começou a dar risada. Nisso eu falei pra ela: o que que você falou pra ele? Sua mentirosa, sua filha do diabo, olha só pra você. Você serve a Satanás. E aí nisso ela começou a rir, eu dei um tapão na cara dela. Eu fui pra cima dela, dei um tapão na cara dela assim. Aí ela assustou que eu dei um tapão na cara dela. Aí nisso meu pai apareceu, meu pai biológico. Aí ele falou: o que que tá acontecendo, Dani? Eu falei: essa mulher, essa macumbeira, ela fez a cabeça do meu marido contra mim. Olha só, gente, tem muita revelação nesse sonho. E aí meu pai, que é cristão, meu pai é crente, foi e falou assim: calma, filha, vai pra casa da sua tia, que tá tendo uma festa lá, e eu vou atrás do Jackson e eu vou falar com ele, que eu sou sogro dele, eu vou falar com ele. Não vai atrás dele agora não. Aí nisso eu fui pra casa da minha tia. Chegando na casa da minha tia, tava tendo uma festa lá. E assim, tava todo mundo, parecia cego, sabe? Porque tava rolando música, funk pesado. Eu cheguei lá, eu falei assim: ah, Deus me livre. Falei: gente, o que tá acontecendo? A segunda festa que eu vou, só não tem festa normal, mas o povo não sabe fazer festa normal, mas não, é tudo depravado, só tem bebida, só tem música impura, pelo amor de Deus. Tipo assim, a humanidade estava muito decaída no sonho que eu tive, sabe? E aí a minha tia falou: Dani, vem comer alguma coisa. Eu falei assim: ó, tia, eu vou comer, mas eu vou embora, porque esse ambiente não combina comigo. Que música horrível é essa que você tá ouvindo? Aí nisso, quando eu vim embora, tinha 3 cachorros na porta. E os cachorros avançaram em mim. E aí eu falei pra tia: tia, segura seus cachorros que eles estão avançando em mim, que eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui nessa festa, tá muito pesada. Aí nisso, tinha uma moça na porta. E a moça, eu falei pra moça: por favor, prende esses cachorros. Ela falou: não. Eu falei: por favor, prende esses cachorros que eu preciso ir embora. Ela: não vou prender. Tipo, era um demônio na moça. Ou a moça era muito, ou a humanidade estava diferente. Aí eu fui esperta, eu respirei fundo e falei: tá bom, se você prender os cachorros para eu ir embora, amanhã eu te dou um presente. Ou seja, a moça foi comprada. Nesse sonho, eu entendi que as pessoas estavam fazendo tudo por dinheiro. Até favores, até caridade, até coisas mínimas. Só fazia em troca de dinheiro. E aí, a moça foi e falou assim: você vai me dar um presente? Eu falei: vou, amanhã, eu te prometo. Se você fechar os cachorros e me deixar ir embora, amanhã eu prometo. Olha que eu sou serva de Deus, eu não minto. Então, eu te dou um presente. Ela falou: tá bom. Aí ela foi, trancou os cachorros e eu vim embora. No que eu vim embora, eu encontrei com a minha irmã
no caminho. Gente, foi um sonho muito louco. Eu encontrei com a minha irmã. Aí minha irmã falou assim, Dani, onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo embora pra casa que eu preciso ir atrás do Jackson. E aí ela falou assim pra mim, não dá, as ruas estão fechadas, porque tá acontecendo alguma coisa na rua, eles fecharam todas as ruas. Eu falei assim, não, mas eu preciso ir embora. E o único caminho que tinha era o cemitério. Ela falou assim, ó, o único caminho que tem, a gente tem como pegar atalho, cortando o caminho pelo cemitério. Aí eu falei pra ela, então vamos. Ela falou, eu não vou não, tenho coragem, tá à noite, eu não vou passar pelo meio do cemitério não. Aí eu falei pra ela, Dani, eu preciso ir embora. Eu vou embora sozinha. Se você quiser ir comigo, você me acompanha. Ela, você quer ficar na festa ou ir embora? Aí ela, eu quero ir embora também. Eu falei, então vem comigo. Você confia em mim que se aparecer algum demônio, eu expulso? Ela falou, tá bom, vamos. Aí nisso a gente entrou, começou a andar no meio do cemitério para ir embora. Quando a gente chegou no meio do caminho, no cemitério, apareceu 3 carros cheios de gente. E aí eles falaram assim, pra onde vocês estão indo? Eu falei assim, eu tô indo cortando o caminho porque eu preciso ir pra minha casa e aqui é o único caminho que dá pra fazer. Aí o cara foi e falou assim, olha, volta, porque eles fecharam o portão do cemitério também, não tá mais aberto, então vocês vão ter que voltar de qualquer jeito. Aí eu falei assim, eu não vou voltar, eu não conheço vocês. Ele falou, volta com a gente. Eu falei, eu não conheço vocês, como que eu vou voltar com estranho? Aí nisso apareceu uma moça e falou assim, moça, fica tranquila, a gente tá aqui para gravar, que a gente tem um canal de YouTube que a gente conta coisas sobrenaturais e a gente tá aqui para filmar coisas sobrenaturais que acontecem dentro do cemitério. E ela mostrou a câmera, mostrou tudo, aí eu falei, tá bom, pra onde vocês estão indo? Ela falou assim, a gente vai voltar e aí você entra no carro com a gente e vem embora, que a gente conhece um caminho. Aí eu voltei, só que antes a gente vai fazer a gravação. Você espera? Aí eu falei assim, tá. Só que aí eles entraram dentro de um lugar que tinha um monte de coisa macabra, símbolo macabro, um monte de coisa macabra. E eles falaram assim, olha, como a gente trabalha com coisa sobrenatural, a gente vai invocar demônios pra gente poder filmar, que eles vão aparecer e a gente vai filmar, porque é isso que dá visualização, engajamento, então a gente precisa que eles apareçam. Aí eu falei assim, olha, se aparecer demônio aqui, eu vou estragar a festa de vocês. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu sou profeta. E eu não vou fazer aliança com o demônio. A minha presença aqui vai estragar o filme de vocês, porque se aparecer demônio eu vou expulsar. Aí eles já ficaram meio assim, né? Comigo. Aí, só que tinha um satanista, que eles tinham contratado um satanista para invocar os demônios, para os demônios aparecerem na gravação. Aí quando o satanista ouviu que eu era profeta, ele veio me afrontar. E aí ele colocou uma capa preta, e aí o rosto dele se transformou, ele invocou, ele ficou possuído por um demônio. E aí Satanás apareceu na minha frente e falou assim, pede o que você quiser que eu te darei. E aí na hora eu falei, sai daqui em nome de Jesus. Eu não quero nada do que é teu, Satanás. Em nome de Jesus, sai. No que eu falei, sai, ele foi para trás, assim, ele voou para trás. E aí nisso o rosto dele clareou. Né, o rosto pesado do menino clareou, só que ele ainda estava possuído. E aí eu falei assim, em nome de Jesus, se ajoelha. Aí o satanista se ajoelhou. Eu falei, em nome de Jesus, coloca o teu rosto no pó. Você vai se prostrar diante do meu Jesus. E aí o cara foi e se prostrou, com o rosto em pó, o satanista. E eu falando, em nome de Jesus. Aí todo mundo ficou assustado, né? E o satanista ali prostrado. Aí no sonho eu fui expulsar o demônio do satanista, eu não consegui. Porque a opressão era muito forte, ele tinha feito muito pacto para os demônios ficarem dentro dele. E aí eu ia expulsar os demônios de dentro do rapaz, eu não consegui. Aí, por quê? Porque era muito pacto, era muito poder maligno. Só que assim, eu consegui fazer ele calar a boca, se ajoelhar e se prostrar. Né? Ele ficou imóvel. Aí eu peguei a minha irmã e falei, Daiane, vamos embora. Aí nisso eu peguei a Daiane e vim embora. Quando a gente estava saindo do portão do cemitério, começaram a cantar uma música encantadora. Não pegou em mim, porque eu estava muito blindada por Jesus, só que pegou na minha irmã. Era uma música, sabe quando a sereia, ela começa a cantar, e aí ela consegue encantar as suas presas? Foi tipo isso. Aí eles começaram a cantar uma canção, e aí a minha irmã parou, e minha irmã ficou seduzida, e ela voltou para trás. Ela voltou, só que eu não. Eu falei, daí onde você tá indo? Aí ela não falava nada, e ela voltava assim, ó, hipnotizada. E aí eu saí para fora, entrei num lugar gramado, assim, que era na rua, me ajoelhei e falei, Deus, traz a minha irmã de volta, em nome de Jesus. Traz a minha irmã de volta, em nome de Jesus. Eu comecei a orar.
E aí nisso passou um tempo, a minha irmã voltou. No que ela voltou, ela tava toda sangrando, que ela não conseguia andar direito, porque estavam fazendo sacrifício com ela. Tinham hipnotizado ela para ela voltar e estavam usando ela para fazer sacrifício. O mesmo satanista estava querendo fazer sacrifício com a minha irmã, para invocar os demônios para eles filmarem. E aí a minha irmã voltou, tipo assim, com cortes nas mãos e nos pés, só que aí tava costurada, olha isso, coisa de sacrifício puro. E aí eu falei, Daiane, você tá bem? Ela falou, eu não consigo andar. Aí eu peguei a minha irmã no colo. Eu falei, vem cá que eu te carrego. Aí nisso eu carreguei a minha irmã no colo, ela não conseguindo andar, sangrando, com vários cortes no corpo. E aí nisso eu andando com a minha irmã assim, aí minha irmã falando, pra onde a gente vai? Eu falei, eu não sei, Deus vai prover. Confia em Deus, que Deus vai prover. Deus tá comigo, você viu que Deus tá comigo. Eu expulsei o demônio, Deus tá comigo. Aí nisso, eu passei do lado de um rio e do outro lado de rio, gente, vocês não sabem o que eu vi. Eu vi um monte de mulher vestida de branco, o rosto delas brilhavam e elas começavam a dançar assim, sabe? E elas davam muita risada, mas era aquela risada muito macabra, muito macabra. E elas falavam assim, nós somos o avivamento, ha, 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 ha. Nós somos a igreja, olhem para nós somos o avivamento, ha, 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 ha. Era um espírito de engano, fingindo ser a igreja. Eles brilhavam e eles gritavam que eles eram o avivamento. Meu, foi muito pesado esse sonho. E aí eu olhei para aquilo e o Espírito Santo me disse, não é minha igreja. Cara, eu olhei assim, ó, o Espírito Santo me disse, não é minha igreja. Aí nisso, eu do outro lado do rio e falei que o Senhor os repreenda em nome de Jesus. Nisso eles pararam e me olharam. As mesmas mulheres pularam no rio e se transformaram em sereias. E aí elas começaram a nadar e vieram até mim. E aí todas ficaram me olhando assim. Aí quando eu olhei para elas, elas tiraram o ombro para fora. Vocês não sabem o que tinha. Asas queimadas. Eram anjos caídos. Elas tinham marcas no corpo de queimado e elas tinham um toco de asas queimadas. E aí eu olhei para as sereias, que eram as mulheres que fingiam que era a igreja. Eu falei assim, vocês acham que vocês me enganam? Olha aí para vocês queimadas, vocês são anjos caídos, vocês são demônios, vocês não são a igreja do Senhor, que o Senhor as repreenda. Em nome de Jesus, vão embora. E aí elas mergulharam no rio e foram embora. E aí a minha irmã, sangrando muito, ela falou, Dani, a gente precisa ir embora. E para onde a gente vai? E aí eu comecei a escutar vários gritos de demônio pela terra. Ecoava assim, ó, demônio para todo lado, era demônio para todo lado. E era grito de demônio, parecia que a terra tinha se transformado num inferno. Aí eu falei assim, calma, Daiane, Deus vai prover. Deus vai prover. Ela, para onde a gente vai? Eu falei, calma que Deus vai prover. De repente, gente, vocês não sabem o que surgiu do rio. Uma baleia. A baleia saiu do rio e abriu a boca. A Daiane falou assim, o que é aquilo, uma baleia? Eu falei assim, é Deus, vamos entrar na baleia. É provisão de Deus, é pra gente entrar na baleia. Aí nisso, a baleia surgiu do rio, abriu a boca. Eu entrei dentro da boca da baleia, abraçada com a minha irmã. Aí, de repente, eu entrei, tinha um túnel, como se fosse escorregador. Aí eu escorreguei para dentro da garganta da baleia. Aí eu fiquei dentro da barriga da baleia com a minha irmã, como se fosse numa cúpula, tinha lugar para respirar. Aí, de repente, a baleia foi levando a gente para algum lugar. Aí, o Espírito Santo falou assim para mim, chegamos, levanta. Aí, nisso, eu levantei com a minha irmã no colo ainda. Quando eu fui ver, gente, dentro da barriga da baleia, era um lugar enorme, que tinha várias salas e estava lotado de profeta. Lotado, tinha muito profeta, verdadeiro profeta, tudo escondido dentro da barriga da baleia. Gente, foi muito forte. E a igreja falsa estava na terra gritando e dançando com êxtase. Nós somos o avivamento! Nós somos o avivamento! E a verdadeira igreja estava escondida dentro da barriga da baleia. Nossa! E em silêncio. Olha, é muito forte esse sonho, gente. Muito forte, muito forte. E aí eu vi profeta de todo tipo, dentro da baleia, de todas as nações. Verdadeiros profetas guardados, escondidos dentro da barriga da baleia. Mas a terra estava um caos. A igreja gritando que era avivamento e não era espírito de engano, era demônio. E fazia sinal e maravilha. Enquanto isso, a verdadeira igreja estava escondida dentro da barriga da baleia, em silêncio. E aí eu acordei.
Esse sonho foi um dos sonhos mais fortes que eu tive em toda a minha vida. Eu acho que eu não preciso nem explicar o que significa, né? Bem, com respeito ao sonho da Dani, foi tremendo, muita riqueza. Eu tomei nota aqui de algumas coisas que o Senhor foi me dando discernimento e, como vocês já viram, tem muita coisa a ver com esta palavra que o Senhor deu para vocês, né? Que é muito interessante porque está muito claro para quem tem discernimento no Senhor. À medida que a Dani foi descrevendo o sonho, se percebe com clareza, mas só quem tem discernimento no Senhor que vai já percebendo com clareza. Mas há outras coisas que, como a Dani falou, é necessária interpretação para alcançar toda a riqueza do sonho. E certamente isto aqui que eu anotei pode ajudar em algumas coisas, dado a riqueza do sonho, dos detalhes, mas certamente pode ter até muito mais coisas. Eu anotei por pontos para ir lembrando, né? Por exemplo, a Dani começa a dizer no sonho que vocês foram convidados para uma festa dos desviados, né? É engraçado, realmente eu cheguei agora aqui no Brasil e o que se percebe é isto, né? As pessoas completamente banalizando a palavra de Deus, banalizando a igreja, ao ponto de eles não se definem. Eles não se definem, ou seja, eles não dizem, nós amamos o mundo, nós gostamos é do mundo. Não, eles preferem dizer, nós estamos desviados. Nós estamos desviados, mas na verdade eles amam o mundo. E na verdade, quando vocês foram convidados para aquela festa, como diz a Dani, né? O que vocês viram foi outras coisas, foram apenas o mundo, né? E depois se depararam com aquela mulher que se desviada, mas na verdade nem desviada ela estava, ela nem era de Deus sequer. Ela tinha um colar de umbanda, como dizia a Dani, né? E como lá está se coadunando com o sonho, com a palavra que eu dei para vocês agora, que o Senhor revelou, de Simão Mágico, como ela conseguiu fazer confusão entre vocês os dois, né, através, tentando dividir vocês os dois, o ministério, o casamento, trazendo confusão. E é muito interessante que a Dani disse, né, pensou e disse, não tem mais festa normal no mundo? Exatamente, não existe mais festa normal no mundo, porque a humanidade está diferente, isto é uma realidade. A humanidade está diferente. E o sonho, você vê que o sonho ele é coerente do início ao fim. Porque como ele começa, ele termina também um sonho com a coerência que é, no sentido de que a humanidade está diferente. Ou seja, só existe uma saída para aqueles que querem realmente o Senhor, é ir entrar na baleia, ir para o ventre da baleia, não é? Porque a humanidade já não é mais a mesma e não será, porque só este povo que está dentro da baleia, quando a baleia colocar para fora este povo, né? Como aconteceu, porque essa baleia, esse peixe grande, é o sinal de Jonas. E o que Jesus disse para o sinal de Jonas, disse para os religiosos, porque ele disse assim, para vocês não vai ter sinal nenhum, senão o sinal do Jonas, que passou 3 dias na barriga do peixe. 3 dias, e era exatamente o que aconteceu com Jesus, no que toca a sua crucificação, sua morte, sua ressurreição. Em 3 dias aconteceu. Como vocês sabem muito bem, e discernem muito bem esta palavra também, não é? Então, somente as pessoas que estão dispostas a morrer e nascer de novo é que vão ser usadas por Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser tem que querer e tem que pegar a cruz, e a cruz é um símbolo de crucificação. Só pode andar com Cristo crucificado, com a carne crucificada. A carne tem que estar morta. Esta pessoa tem que ser nova criatura,
porque vinho novo só entra em vaso novo, não entra em vaso velho, não adianta. Então não adianta dizer que está desviado, que tem ali uma festa. Não, nós estamos desviados, mas ali tem um louvor. Na verdade é tudo mentira, tudo engano, tudo ilusão, não é? Portanto, a humanidade está diferente. A igreja, que depois que passar por esse processo de morte, que se arrepende e que vai ser jogada pelo peixe na terra de novo, essa igreja que vai fazer a diferença, esse exército que Deus está levantando para pregar para a humanidade, para essa humanidade que não é mais a mesma, e que muitos se converterão, e que vai, aí sim, acontecer uma grande colheita, uma grande colheita. E aqui está, mais uma vez a Dani também diz, que no sonho ela dizia, as pessoas fazem tudo por dinheiro, exatamente como o Senhor deu na palavra de Simão o mágico, eles fazem tudo por dinheiro. E é exatamente o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, como vocês sabem, né? Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os males. Não é de alguns ou de algumas coisas, de todos os males. Muito interessante como depois que a Dani sai daquela festa, né, e encontra a sua irmã, ela vai tentando sair, não é? E depois dizem para ela que as ruas estão todas fechadas, está acontecendo alguma coisa no mundo, e é exatamente o que está acontecendo no mundo. O mundo ele está se fechando, ele está se fechando cada vez mais, de forma que pessoas quebrantadas, pessoas que querem Deus, já não tem para onde ir, já não tem espaço de convívio no mundo, as coisas normais, triviais que nós fazemos na vida, que são lícitas, de coisas que a gente até dá um passeio ou fazer uma viagem, está ficando cada vez mais difícil porque a humanidade está diferente. Então, o único caminho que a Dani tem, tinha, que é engraçado, curioso também, era o cemitério, ou seja, o caminho que o mundo, o único caminho que o mundo ainda tem é um caminho de morte, é um caminho do cemitério, onde você tem que passar por ele, porque este é o mundo, você não encontra mais pessoas que amam o Senhor, que amam a vida, que querem Jesus, né? Então é necessário passar por aquele caminho, porque todos os outros estão fechados. Deus está mostrando através desse sonho para vocês o cenário como está o mundo, o cenário como é que está a igreja. Ele mostra o mundo e a igreja ao mesmo tempo para vocês nesse sonho. Eu continuo para não ficar muito comprido, continuo no próximo áudio. Então a moça que a Dani encontra no cemitério é muito interessante também, né? Porque eles dizem que tem um canal no YouTube e o trabalho que eles fazem é com sobrenatural, e porque isso é que dava visualização e engajamento. Ela diz isso. É muito curioso que, mais uma vez, isso representa como é que está hoje as redes sociais, mais uma vez o mundo, através das redes sociais, da internet, através da mídia, mais uma vez, outros sonhos que a Dani tem tido, no que toca a mídia, também revela muito o que a mídia engana as pessoas também. E é curioso que ela diz, não, pode vir conosco, não te preocupes, né, que nós só fazemos esse tipo de trabalho, né? E a Dani até diz, não, olha, eu sou profeta, eu vou atrapalhar o trabalho de vocês. Mas ela diz, não, pode vir conosco. E na verdade, o que está por trás de tudo isso, como vocês têm visto e têm sido perseguidos através das redes sociais, do YouTube, demonstra toda esta realidade do que são as redes sociais hoje também, não é? E é engraçado como o inimigo é ousado, como ele está tentando encantar as pessoas, porque quando ele se revela a Dani, ele é ousado, ele nem sequer diz, ele não vai com raiva para cima da Dani, né? Ele não vai querer avançar para cima da Dani, ele é ousado como foi sempre, e no Éden ele diz, né?
Pede o que você quiser e eu te darei, ele diz para Dani. Pede o que tu quiseres e eu te darei. Assim como ele foi ousado com Jesus, ele da mesma forma é ousado com a Dani, que a Dani representa ali o povo de Deus, que ora, que busca a igreja, né? E a Dani, que tem um coração reto diante de Deus, e a Dani rejeita completamente aquele convite, né? E o repreende todo mal. Mas é engraçado como ele vai, e é exatamente isso que ele está fazendo com a igreja. Ele oferece o mundo à igreja. A mesma tentação, e Deus permite. Deus permite porque Jesus também passou por essa tentação. E a igreja tem que ser igual a Jesus. Porque Adão, o primeiro Adão, também passou por essa tentação. E ele aceitou. Mas o segundo Adão, que é Jesus, não aceitou e rejeitou. E a igreja, a noiva verdadeira de Jesus, tem que ser igual a Jesus. Tem que rejeitar o que o inimigo oferece. E ela não está rejeitando. É impressionante. E a Dani, no meio daquela confusão toda, ela rejeitou e era a única que estava ali, porque são sempre poucos, que estava ali e repreendeu o inimigo, né? E a música encantadora, ou seja, aquele tipo de situação só não encanta quem é de Jesus, como a Dani diz. Só quem é de Jesus é que não sofre com aquele encantamento, mas aquele que não está preparado com seu coração fundamentado, enraizado em Jesus, ele sofre encantamento do que está no mundo. Então, quando você carrega a sua irmã e todo o cenário do satanismo com que você se depara, Dani, significa que este será um tempo de muita luta para ganhar as almas para Jesus. Mas nós vamos ganhar, porque Jesus é maior que o mundo. E nós não temos medo do mundo. Jesus venceu o mundo. E essa é a fé que vence o mundo, de João. Portanto, nós vamos vencer o mundo sem medo, com autoridade, com intrepidez, exatamente como a Dani está ali. E quando você carrega a sua irmã, todo aquele sacrifício, toda a batalha que você está passando, significa isso, que nós vamos ganhar almas para Jesus é dessa forma, e não como a igreja está aí. A igreja não faz isso mais, porque a igreja está interessada em encher auditórios, encher dinheiro, se encher de dinheiro, né? A igreja falsa, a do avivamento, né? É essa igreja, então ela grita avivamento, mas ela não quer sacrificar, ela não quer carregar o outro, ela não sacrifica pelo outro, ela não ama o outro de verdade. Ela, como a Dani foi lá buscar a irmã e trouxe a irmã de volta, não é? Ela não luta contra as trevas, mas chama de avivamento. A igreja que está do outro lado do rio chama de avivamento. Essas coisas que são essas manifestações que não interessam para nada, absolutamente para nada, e que não trazem nenhum fruto absolutamente do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação do Senhor, como a gente vê nesta palavra entre Filipe, que vai pregando e uma multidão vai se convertendo, e depois Pedro e João impunham as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. A diferença entre eles e Simão, o encantador, o mágico, ele está ali, mas nada disso acontece. Então essa é a igreja que diz que tem avivamento, mas é uma igreja falsa. E Jesus disse para Dani, não é a minha igreja. Pô, está impressionante essa parte aí, porque Deus tem revelado a mesma coisa a mim e a Ana Margarida. Não é a minha igreja, e muitos têm sido enganados exatamente por isso, por esse falso avivamento. Quando Deus está dizendo que é outra coisa, o avivamento é outra coisa. Ele vai fazer outro caminho, que é o caminho que Jesus fez. Nós temos que olhar para os evangelhos e ver o que Jesus fez. É completamente diferente do que a igreja faz. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos algo completamente diferente do que a igreja vive hoje. Completamente diferente. Então, repara, quando tu viste que são sereias. Ora, não sei se vocês sabem, mas as sereias,
A Disney trabalha muito com sereias. Os desenhos hoje das crianças são todos com sereias. As sereias são representantes de entidades da Umbanda, da Macumba, de várias religiões de raiz africana. E as sereias têm um nome, que é a entidade, que é Iemanjá, aqui no Brasil, onde eles fazem oferendas, que é a rainha do mar, que eles chamam, né? Que é a mesma entidade. Essa entidade é diferente daquela outra entidade que é a Pombagira, porque essa entidade, a outra, é da prostituição, como vocês sabem, da pornografia, essas coisas todas, né? E do adultério e outras coisas mais. Essa aqui é da sedução, é o que seduz, é o que engana. Por isso é que é sereia, e ela é conhecida como nome de Iemanjá. Tá a ver? É sempre de encantamento. Vocês veem? É sempre de encantamento. Por isso que essa igreja aí que apareceu, que era a igreja falsa, era a igreja que estava completamente envolvida por um outro espírito de encantamento, que nada tem a ver com a igreja do Senhor. Parecia que a terra tinha se transformado num inferno, exatamente. Então, a ver como o sonho tem coerência do início ao fim. Tem muita coerência o sonho, não é? E então, de repente, apareceu a tal baleia diante da Dani, porque a Dani diz para sua irmã, né? A Dani está falando ao povo, Deus vai prover, Deus vai providenciar, vai nos ajudar, vai trazer a salvação. E a salvação é exatamente, ele dá, aí vem a baleia, e depois ela entra, né, para o ventre da baleia. E ali vem a grande revelação, porque a Dani disse, ela não sabia muito bem o que ia encontrar ali, né? Ela só disse assim, vamos, mana, vamos, que essa é a provisão de Deus, isso aqui que é de Deus, é a nossa saída, né? É engraçado. E a Dani contra ali algo extraordinário que Deus tinha guardado para os seus e que está guardando para os seus, e que ele está levantando esse grande exército. A verdadeira igreja estava escondida dentro da baleia, em silêncio, em oculto, anonimamente, como Jesus. Olhem para Jesus e vocês veem, claramente ele fugia das multidões, ele procurava só quem Deus indicava, claramente. Ele sentava com pecadores, comia com pecadores, é verdade, convivia com toda a gente, mas às vezes ele era muito específico. Portanto, a igreja de Jesus não busca fama, a igreja de Jesus não busca audiência, a igreja de Jesus, ela é como Jesus, ele sabe a quem ele vai, ele sabe quem ele disse para aquela multidão, né? Essa multidão me louva com os lábios, né? Mas o coração delas está longe de mim. Por isso é que eu falo para este povo por parábolas. Mas aos discípulos ele falava os mistérios do reino de Deus. Então a verdadeira igreja está no ventre da baleia. São os que se quebrantam, são os que querem realmente a cruz, são os que como Jonas se arrependeram de um dia não terem pregado, evitaram pregar a verdadeira palavra de Deus, não queriam levar a palavra de Deus ao povo de Nínive, que era arrependei-vos, porque senão o Senhor vai trazer juízo sobre vós. Porque era essa palavra que Jonas tinha que levar a Nínive, e ele não levou, ele fugiu, né? Ele fugiu da presença de Deus, então ele teve que passar por a experiência da baleia. Então todos esses profetas estão sendo restaurados, estão sendo fortalecidos, outros estão a crescer agora, outros estão a amadurecer, outros Deus está convertendo agora para levantar no tempo certo. E no tempo certo, estes profetas serão revelados, eles serão cuspidos pela boca da baleia,
para que eles se apresentem ao mundo. E estes, sim, esses homens e mulheres de Deus, este grande exército que Deus está levantando, vai fazer uma grande colheita antes que venha o grande dia do Senhor e o Senhor arrebate a sua igreja. Uma grande colheita que vai se dar nas ruas. Vocês vão ver nas ruas. Nós vamos sair pregando nas ruas e Deus vai fazer grandes coisas, exatamente como na igreja de Atos. Só que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos à paz, amo vocês, que Deus os abençoe.